primeiro lugar, eu gostaria de expressar meus agradecimentos à comissão organizadora do 5º Simpósio de Sustentabilidade e Ciência Animal, e especialmente da estudante Ana Lígia Braga Mesina, pelos contatos mantidos para participar deste evento aí. Eu pretendo colocar 3 pontos como contribuição para o nosso debate, mencionando na primeira parte algumas experiências de desenvolvimento que a Amazônia tem trilhado nesses últimos 3 ou 4 séculos de forma muito pontual e rápida. O segundo ponto que eu queria colocar refere-se a essa atual discussão sobre a bioeconomia, a floresta em pé, que vale mais do que a floresta deitada, apesar de toda a floresta em pé, e da volta ao extrativismo como sendo a opção ideal para a Amazônia. Essa foi a razão que mudei o tema dessa palestra, que era Floresta e Desenvolvimento Sustentável, por achar que isso seria muito mais atual para vocês aqui. E o terceiro ponto seria tentar mostrar alguns caminhos que eu acredito que é possível uma agricultura sem desmatamentos queimados na Amazônia, em vez de fazendo crítica para esse setor aqui. A Amazônia passou por diversas experiências de desenvolvimento. A primeira atividade agrícola que nós conhecemos na Amazônia foi com o cacau, que teve início logo depois da fundação da cidade de Belém, em 1616, e perdurou até a época da independência do Brasil, quando chegou a representar mais de 90% das exportações da então grande província do Grão-Pará e do Maranhão aqui. Mas já em 1746, o cacaueiro era levado para a Bahia, e da Bahia foi levado para o continente africano, e do continente africano para o continente asiático, transformando em grandes riquezas agrícolas nesses novos locais. E quando saiu, então, o cacau da Bahia, o cacau da Amazônia perdeu a competitividade. Hoje nós estamos assistindo o retorno do cacau às suas origens, tanto que, a partir de 2015, o estado do Pará desponta como sendo o maior produtor brasileiro de cacau. A outra experiência de desenvolvimento que nós tivemos foi com relação à seringueira, em que chegou a participar com o terceiro produto, a pauta das exportações brasileiras, vindo logo depois do café, do algodão, então vinha a borracha, mas a nossa alegria durou enquanto estava crescendo aquelas 70 mil sementes seringueiras que um súdito britânico chamado Henry Alexander Wickman contrabandeou, e os ingleses fizeram aqueles grandes plantios do Sudeste Asiático. E quando saiu a borracha asiática, esse preço era praticamente 1/30 do preço da borracha amazônica, então isso provocou o maior caos econômico, social, político e ambiental que a região amazônica jamais tinha conhecido, provocado pela biopirataria de um produto ativo da economia. Outra planta que também gostaria de mencionar seria com relação ao guaranazeiro e à pupunheira, tem outros exemplos, mas o tempo não permite. Hoje, a Bahia é o maior produtor de guaraná. Desde a década de 80, a Bahia é o maior produtor brasileiro de guaraná, produzindo aí 65% até 75% de guaraná produzido no país. Há 3 estados aí, São Paulo, Bahia e a fria Santa Catarina, concentra aí entre 80% e 82% da área plantada de pupunheira no país aí. Então, nós estamos assistindo sempre uma contínua evasão dessa biodiversidade amazônica para outros locais, que isso retira as oportunidades da população amazônica. Outro tema que é muito discutido, foi essa razão que resolvi mudar o tema da minha exposição, está relacionado com essa ideia da floresta em pé, a volta ao extrativismo, para acabar desmatamentos queimados, etc. Eu escrevi esse artigo na última página da revista Veja, afirmando que o extrativismo é muito bom quando o mercado é pequeno, mas quando o mercado começa a crescer, o setor extrativo não tem condições de suportar o crescimento da demanda. Isso foi a razão em que, nesses últimos 10 mil anos, mais de 3 mil plantas foram domesticadas, bem como centenas de animais aí. Eu costumo dizer que a primeira maçã que Adão e Eva provaram no paraíso foi uma maçã extrativa, devia ser uma maçã pequena, azeda, bastante diferente dessa maçã que nós conhecemos, que é produzida em Santa Catarina, produzida na Argentina. Então, nós precisamos ter um certo cuidado com essa opção que está sendo colocada. Eu acredito na bioeconomia, mas desde que
nós plantemos esse recurso dessa biodiversidade aí. Tá? A outra experiência que eu queria mencionar refere-se sobre a da imigração japonesa na Amazônia, tá? Que iniciou-se em 1929, né? completou, já tem 92 anos, né? E muitos deles permanecem no mesmo local onde estão desde o início, no caso da colônia de Tomiyasu, tá? E a imigração japonesa teve como saldo a introdução de duas importantes culturas, né? A lavoura da pimenta e a lavoura da juta. Né? A pimenta do reino rapidamente fez com que o Brasil atingisse a autossuficiência em 1955, né? Tornando-se entre os grandes produtores mundiais, tanto que em 1982 o Brasil chegou a ser maior exportador e maior produtor mundial de pimenta do reino. Hoje nós estamos entre terceiro e quinto lugar aqui. Tá, né? Em 2015 batemos um novo recorde de exportação de pimenta, em torno de 347 milhões de dólares, tá, né? Muito mais do que essa ênfase que o pessoal está colocando em cima do açaí, 10 vezes mais do que açaí, né? Então, essa que inaugurou o que eu chamo de agricultura de base. A pimenta do reino é cultivada em solos de terra firme, de baixa fertilidade. Então, os imigrantes japoneses cavavam aqueles buracos, puxavam aqui a terra superficial, colocavam adubo químico, adubo orgânico. Né? Isso inaugurou, então, a era da mecanização e a era dos NPKs na Amazônia, com a lavoura da pimenta do reino. Tá? A outra cultura importante que foi trazida pelos imigrantes japoneses foi a introdução da lavoura da juta, né? Que ocupou as áreas de beira de rio, da calha do rio Amazonas, dos estados do Pará e Amazonas, e levou o Brasil à autossuficiência de fibra de juta em 1953, né? Então, para atender exatamente a indústria cafeira de São Paulo, que precisava de sacaria de juta, né? Fazia grandes importações, então, da Índia, daqueles países produtores de fibra de juta do Sudeste Asiático, né? E a juta alcança seu apogeu na década de 60, quando mais de um terço do PIB do estado do Amazonas era decorrente da safra de juta. E a juta tem uma ligação histórica familiar, que foi o meu avô que fez a aclimatação da juta, tanto que ele é cidadão do Pará, é cidadão do estado do Amazonas, tem altas condecorações do governo brasileiro, do japonês aqui. Fala-se muito sobre os povos da floresta na Amazônia. Aqui. O que eu quero colocar aqui é que nós temos hoje uma Amazônia completamente urbana. Cerca de 3/4 da população da Amazônia Legal já vive em centros urbanos. Alguns estados, aí, como Amapá, o percentual da população urbana chega a 90%, superior à média brasileira de 80%. Temos aí grandes metrópoles, aí, como Manaus e Belém, que supera a casa de 2 milhões de habitantes e que nós precisamos de gêneros alimentícios, tá vendo? De verdura, fruta, hortaliças, etc. Tá, que é muito mais importante do que ficar, de pensar que nós vamos ficar vivendo de venda de carbono, de serviços ambientais, aí, que eu não dou muita importância para essa opção. Aí. A região amazônica é constituída de 9 estados. E cada estado é como se fosse um país. Tem uma história econômica, uma história política, uma história ambiental e uma história social bastante distinta. Então, nem o modelo do Acre que você pode colocar no estado do Mato Grosso, e nem o modelo da Zona Franca de Manaus você colocar no estado do Pará. Então, dessa forma, dizer que é um mega espaço que você pode colocar a Europa inteira e ainda sobra espaço aí. Então é muito comum na Amazônia fazer plano da biodiversidade da Amazônia. Para mim, essas propostas você pode jogar no lixo, porque perde a especificidade estadual, a especificidade municipal da população que vive na região amazônica. Nós temos aí um grande desafio com o Código Florestal. Né? Na região amazônica, nós só podemos usar 20% da área, 80% nós temos de preservar. Aqui em Minas Gerais já é o contrário. Aqui. Vocês podem usar 80%, preserva 20%. Tá? E na área de cerrados, aí, você pode usar 65% e preserva 35%. Tá? Daí essa razão dessa corrida com relação ao Mato Piba, né? Porque lá você pode usar 65% naquelas áreas cerradas, quando na Amazônia você tem essa restrição
Isso leva implica em aumento de custo de produção. Tá? A grande questão aí é que cria-se boi lá no estado do Pará, mas cria-se boi no estado do Pará, no estado de Minas Gerais. Aqui, tá? Então, se o Código Florestal for plenamente implantado aí, onde se colocava um boi no estado do Pará, nós vamos ter que colocar 4 lá. Tem muitas atividades que são comuns aí na Amazônia e fora da Amazônia. Planta-se soja em Minas, mas também planta-se soja no estado do Pará. Planta-se milho em Minas e planta-se milho também no estado de Mato Grosso. Então, nós precisamos fazer um grande choque de produtividade. Caso contrário, muitas dessas atividades comuns para o bioma Amazônia e fora da Amazônia vão começar a perder a competitividade aí. Apesar que nós temos vantagens locacionais com relação, por exemplo, à proximidade de portos, isso aí, e do grande mercado doméstico da região, que isso cria também um outro tipo de demanda aqui. Né? A participação do PIB da agricultura no PIB dos estados da Amazônia Legal é bastante heterogênea aqui. A agricultura tem um peso muito grande no estado de Mato Grosso, no estado do Maranhão, no estado de Tocantins, no estado do Pará e no estado de Rondônia. Mas não tem nenhuma importância, por exemplo, no Amazonas, em Roraima, no Amapá, né, e no Acre, né, que são que a expressão agrícola ainda é muito pequena. Então, Mato Grosso hoje é o maior produtor brasileiro de soja, de milho, de algodão, né? Concentra aí o maior rebanho brasileiro, está no estado de Mato Grosso. Né? É outra razão que eu mencionei naquele slide anterior, né, quanto à heterogeneidade da Amazônia aqui. Nós temos aí muita pobreza na região amazônica aqui. Marajó talvez seja onde se concentra os mais baixos IDHs do país aí, sabe? E essa expressão dessa pobreza você pode analisar, por exemplo, pelo programa Bolsa Família aí, tá, né? Essas transferências governamentais e outras transferências governamentais aqui, né? Talvez seja o único percentual que suplanta o percentual da população que vive lá, sabe? Os beneficiários do Bolsa Família na Amazônia Legal chega a praticamente 21% do total brasileiro aí, enquanto a população da região amazônica representa 13,4% do total nacional aí, né? Indicando, se você comparar com os investimentos em ciência, tecnologia, saúde, educação, é praticamente aí entre 6 a 8% aí, indicando que nós precisamos dobrar os investimentos em ciência e tecnologia, dobrar o número de doutores e assim por diante aí. Tá? Nós temos na Amazônia aí algo em torno de 78 milhões de hectares desmatados, tá? Isso representa 3 vezes o estado de São Paulo, ou então 3/4 do estado de Minas Gerais, para vocês terem uma ideia da área desmatada na Amazônia. Tá? Ou então mais do que a soma do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ou numa dimensão internacional, cabe 2 Japão ou 2 Alemanha nessas áreas desmatadas. Japão e Alemanha são países de áreas equivalentes, praticamente do mesmo tamanho do estado do Maranhão aqui. E se você confrontar com o PIB desses países, PIB do Japão, que é a terceira economia, da Alemanha, que é a quarta, nós chegamos à conclusão que estamos produzindo muito pouco na Amazônia, apesar de todo esse impacto social e esse impacto ambiental. A Amazônia não chega a contribuir com 9% do PIB brasileiro, nesse último dado aí. Isso é equivalente a 2 PIB do estado de Santa Catarina, ou então um PIB e meio do estado de Pernambuco aqui. Então é muito pouco e nós precisamos aí, então, tentar verticalizar as atividades produtivas na Amazônia. Eu chamo essas áreas já desmatadas na Amazônia de segunda natureza. Tá? E essa floresta primária que não foi ainda antropizada de primeira natureza. Então nós temos aí um grande desafio de como transformar essa segunda natureza destruída numa terceira natureza com atividades produtivas mais adequadas. Há diversas forças que hoje interferem no desenvolvimento agrícola na Amazônia, tá, né? Que prevalece na região aí, por pressões de ONGs, pressões de entidades internacionais, um clima anti-agronegócio, anti-desenvolvimento
e em favor de um subdesenvolvimento sustentado para a Amazônia. É contra a soja, contra a pecuária, contra Dendê e assim por diante aqui. Eu tenho defendido que para acabar desmatamento queimada não é indo contra essa agricultura aí, que eu vou tentar explicar mais adiante, que nós vamos resolver o problema de desmatamento e queimada. De uma certa maneira, na Amazônia, hoje nós já estamos assistindo, que eu estou chamando nos meus textos, uma mudança de um processo de pecuarização para agriculturização. Tá? As áreas de pastagem estão sendo cedidas para o cultivo de grãos, para o cultivo de cultivos perenes, reflorestamento e assim por diante. Aí eu acho que, em termos de médio e longo prazo, isso tem efeitos bem interessantes. Tá? A política ambiental brasileira teve um grande sucesso de 2004 até 2015. Aí, quando nós assistimos a queda do desmatamento, aí, esse gráfico apareceu nos jornais do mundo inteiro. Tá, né? A partir de 2015, então, o desmatamento começa a subir. Aí, já no início do governo Dilma, do Temer, amplia agora no governo Bolsonaro. Tá, né? Mas essa política ambiental brasileira carrega um grande equívoco aqui. Foi simplesmente baseada numa política de governança para acabar com os desmatamentos, baseada apenas na política de supressão da cobertura florestal. Não foi acompanhada da incorporação daquelas áreas que já foi destruídas no passado. Nós precisamos aproveitar os benefícios da destruição. Né? Então, se nós reduzimos o desmatamento de 500 mil hectares, 500 mil hectares de áreas já desmatadas deveriam ser incorporadas ao processo produtivo. Porque se a gente perguntar quem desmata na Amazônia, né, praticamente os caboclos, os índios, os quilombolas desmatam muito pouco. Então, quem desmatou a Amazônia foram os paulistas, os mineiros, os japoneses, os capixabas, os gaúchos, os paranaenses. Então, vamos dando os nomes dos bois, foram os migrantes vindo de outros locais que provocaram esse desmatamento, tá vendo? Na região amazônica. Nós precisamos apressar a transição florestal na Amazônia. Eu acho que a floresta amazônica ainda vai arder por um bom tempo. Se vai arder daqui a mais 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai depender de alternativas tecnológicas que nós possamos colocar para o segmento de pequenos, médios e grandes produtores da Amazônia. A maioria dos países europeus já fez a transição florestal. Quase todos eles fizeram praticamente com a floresta toda destruída. Aí. Mas no caso da Amazônia ainda nós temos 82% da cobertura florestal intacta. Aí, tá? Então eu acho que nós estamos assistindo até o momento a redução da cobertura florestal aí, mas acho que vai chegar num ponto aí que vai assumir uma forma de um U, vai ter que esse desmatamento vai ser neutralizado pelo reflorestamento, pela recuperação dos APPs, reserva legal, tá vendo? Plantio de cultivos perenes, etc., né? Até um certo nível aí, que eu calculo que nós possamos recuperar algo em torno de 10, no máximo 15 milhões de hectares. Porque nós também vamos precisar de áreas para dedicar a nossas atividades produtivas. Aí, sabe? A grande resposta que nós temos aí, que eu acho que nós temos na região amazônica aí, algo em torno de 50 milhões de hectares de pastagens. Tá? Não é indo contra esse setor que nós vamos resolver desmatamentos e queimadas. Aí. Desses 50 milhões de hectares de pastos, mais ou menos 38 milhões são pastos em bom estado. Aí. E 10 ou 12 milhões pastos degradados. Aí. Como as pastagens na Amazônia duram em torno de 10 a 12 anos, isso indica que todo ano nós precisamos recuperar em torno de 10 a 12% dessa área. Aqui. Então, precisamos aí fazer programa de recuperação de áreas degradadas em torno de 2 milhões ou 3 milhões de hectares. Aí. Nós temos, então, essas áreas de pastagem degradadas, são 10 milhões de hectares. É uma superfície maior do que o estado de Pernambuco, maior do que Portugal, onde deveria concentrar esse plantio de novas expansões de soja, plantio de cacaueiro, plantio de dendezeiro e assim por diante aqui. Os ambientalistas são muito críticos com relação ao uso de fertilizantes e de maquinaria agrícola, né? Mas eu quero dizer que, talvez com exceção de Mato Grosso, né? Por exemplo, o estado do Pará, o que nós
usamos de fertilizantes químicos no estado do Pará é a mesma coisa que os capixabas utilizam lá. As vendas de trator de roda no estado do Pará é a mesma coisa da venda de trator de roda no Espírito Santo. Se nós estamos querendo defender que precisamos usar aquelas áreas já degradadas na Amazônia, não é com o cabo da enxada e com o terçado que nós vamos resolver isso aí. Tá? Nós precisamos de insumos químicos, tá? Precisamos de maquinaria agrícola e outros calcário e outros insumos modernos aqui. Nós precisamos mudar essa atual pecuária que nós temos na Amazônia. Representa, como disse, a maior forma de uso da terra, mas não é indo contra esse setor que nós vamos resolver a questão dos desmatamentos queimados. Né? Agora, não se justifica que um pequeno produtor da Amazônia fique tirando 1 litro de vaca dia ou 3 litros de vaca dia, quando qualquer pecuarista, agricultor mineiro aqui, consegue tirar, por exemplo, 5 vezes essa quantia aí, 15 litros, 20 litros de leite por vaca. Aí, tá? Os americanos têm menos da metade do rebanho bovino brasileiro e conseguem produzir 1,25 mais carne que o Brasil. Nós temos hoje na Amazônia, 40% do rebanho brasileiro fica concentrado na Amazônia Legal. O que eu falei, o estado do Mato Grosso hoje concentra o maior rebanho brasileiro. Nós temos aí, então, algo de 86 milhões de cabeças de gado, entendeu? Que uma cifra que representa mais de 3 cabeças de gado por habitante, uma das mais altas do mundo. Aí, né? Nós precisamos fazer uma revolução na aquicultura, na região amazônica. O Brasil fez uma revolução na avicultura, tá? Tanto que, quando estudava agronomia na Universidade Federal de Viçosa, na década de 60, tá? Quando estava iniciando, quer dizer, que as pesquisas com as aves, tá? Naquele tempo, no meu tempo, quando trabalhava na propriedade do meu pai, as aves eram consideradas como fossem pets comestíveis, né? Que você levava para dar de presente para pessoas da cidade, ou então para médicos, ou então para gerentes de banco, para ver se conseguia um crédito que era bastante difícil naquela época. Hoje, a partir de 2007, o Brasil está produzindo mais carne de frango do que de carne bovina aqui. Frango sai lá de Santa Catarina para ser vendida lá na ilha de Marajó, né? Atravessa o Brasil inteiro, ainda tem competitividade para ser vendido lá em Roraima ou lá no Marajó, ou lá em Manaus. Então, o mesmo não acontece com peixe. Né? É caro comer peixe na região amazônica. Tente fazer uma visita em Manaus, tentar comer um tambaqui lá para você ver o preço lá. Tá? Então, nós precisamos avançar nessa parte da aquicultura, e aqui, como nós estamos lidando com o pessoal da área de veterinária, acho que tem uma grande responsabilidade de, por exemplo, de fazer esse avanço aí da domesticação do pirarucu, do tambaqui, do tucunaré, etc. Nós temos também um grande desafio aí com relação aos pequenos produtores, que o Censo Agrícola 2017 identificou algo em torno de 750 mil pequenos produtores. Esses pequenos produtores estão querendo tecnologia agora. Sabe? São produtores que são responsáveis pela produção de mandioca, pela produção de fruteiras. Toda a pecuária leiteira do estado do Pará e lá de Rondônia está na mão de pequenos produtores. De hortaliças nos cinturões periurbanos das principais capitais da região amazônica. Tá? Então, esses produtores que tiveram um grande avanço político, vamos dizer assim, durante os governos, os 16 anos do governo petista, tá? Mas acho que nós precisamos fazer uma revolução produtiva com esse segmento aí. Precisamos tecnificar aí, porque esse setor tem também uma grande responsabilidade no processo de desmatamento queimado na Amazônia. Precisamos tecnificar, quer dizer, colocar a disponibilidade de tratores, adubos químicos. Tá? Outro tópico que eu acho que nós precisamos dar atenção na Amazônia
refere sobre o reflorestamento. Nós temos na toda a Amazônia Legal aí, algo em torno de 1 milhão de hectares de reflorestamento. Isso aí é praticamente aí, o que tem lá no estado de São Paulo, ou então o que tem lá no Rio Grande do Sul. Os mineiros deram um grande avanço no reflorestamento. Aí, tem 1.600.000 hectares de área reflorestada aqui em Minas Gerais. Aqui, tá? Com certeza, a Minas, se avançar mais um pouco, reflorestando a beira do São Francisco, pode caminhar para essa transição florestal. Aí, tá? Que seria importante também, porque nós precisamos priorizar o Código Florestal, né? Dar mais atenção primeiro para reflorestamento daqueles cursos de água, que eu acho que seria mais, não da forma vaga, como está sendo colocada aí. Tá? O cacau, já falei que o Pará hoje é o maior produtor, nós precisamos fazer um plano nacional do cacau aí. Tá? Nós temos aí algo em torno de 200.000 hectares de cacaueiros plantados, nós temos que dobrar essa área nos próximos 5 a 10 anos. Tem muitos pequenos produtores, grande parte dos cacaueiros são de pequenos produtores, vivendo muito bem, vamos dizer assim, em termos razoáveis, né? Porque são aquelas atividades em que não é possível mecanizar. Porque eu acho que nunca vai inventar uma máquina para colher cacau, uma máquina vai colher pimenta, uma máquina vai sangrar seringueira, uma máquina vai colher uva, né? Que são, então, privativas dos pequenos produtores. Quer dizer, que a legislação trabalhista mudou o sistema de produção agrícola no país, fazendo com que os médios e grandes que estejam procurando exatamente aquelas atividades poupadoras de mão de obra para evitar problemas com a justiça trabalhista. Outra cultura que também tem um grande mercado aí para o país, né, do qual o país é um grande importador de óleo de dendê, e o óleo de palmiste de dendê, que é usado em sabonetes, né, em sorvete, é uma dezena de produtos que o óleo de dendê faz parte, margarina também, né? E que no estado do Pará nós temos aí 200.000 hectares. Né? Pará é o maior produtor de óleo de dendê. Também desbancou a Bahia há muito tempo. Aí, tá? Nós precisamos, o Brasil ainda importa algo em torno de quase a metade de óleo de dendê e 90%, 85% de óleo de palmiste, que é óleo de caroço do dendê, aí, que tem uso mais nobre. Aí, tá? Para acabar essas importações, nós precisamos aí dobrar essa área plantada também nos próximos 5 a 10 anos. 5 a 10 anos aí. Tá? Existe uma certa xenofobia botânica e animal com relação ao que é produzido na Amazônia. O pessoal é contra a soja, contra dendê, contra a pecuária, contra tudo, contra eucalipto, contra gado e assim por diante aí. Acho que nós precisamos acabar isso. Hoje nós estamos vivendo aqui a febre do açaí no estado do Pará, e que tem sido a apologia da sustentação dessa nova bioeconomia, da volta da floresta em pé, da coleta extrativa, né? Que eu acho que o pessoal está cometendo grandes equívocos aí. O açaí, que ganhou uma simpatia muito grande dos carioca e dos paulistas, né? Que absorve 50% do que é exportado no estado do Pará de forma interestadual. Tá, né? Os mineiros consomem em torno de 17% do açaí que sai do estado do Pará. Tá, né? E os cearenses e os brasilienses, aí, cada um pega aí em torno de 7%. Aí. De modo que 80% a 82% do açaí exportado de forma interestadual vai para esses 4 estados aí. Para exportação no exterior é apenas 10%. Aí. E 3 países concentram essas importações, que é os Estados Unidos, vem primeiro os Estados Unidos, os japoneses e os australianos aqui. Há uma queda recente no mercado japonês, que foi ocupado pelo mercado australiano. Aí, sabe? Exportamos aí para cerca de 40 países, né? Mas ainda é muito pouco ainda. Não, essas cifras estão sendo colocadas aí na imprensa aí sobre esse grande valor que são os bilhões do açaí. Isso aí são cifras inflacionadas aí. Fica comparando açaí com a soja, açaí com pecuária, que para mim não tem nenhum sentido isso aí, sabe?
O mercado de açaí é mercado do açaí, mercado de soja é mercado de soja, mercado da pecuária é o mercado da pecuária. A única coisa que a soja pode ser comparada seria com dendê, né? Em que hoje o mundo produz muito mais óleo de dendê do que óleo de soja, ocupando apenas 1/6 da área da soja, sabe? Então, cada produto extrativo tem sua especificidade própria, sua característica, mercado distinto. Por exemplo, o cupuaçu não ganhou a simpatia do sul e sudeste nem do exterior, né? Então vai depender muito de produto para produto esse comportamento. Fala-se muito também sobre sistemas agroflorestais como sendo a salvação para a Amazônia. Nós precisamos acabar com certo romantismo que permeia essas propostas. Os SAFs têm uma importância muito maior do que o extrativismo, né? Mas depende muito do mercado dessas plantas componentes aí, entendeu? E daquelas plantas que vão dar estabilidade para a formação dos SAFs. Essas propostas estão sendo colocadas como se fosse que a gente iria conseguir no instalar de dedos aí. A estabilização de um SAF aí demora então de 10 a 15 anos aí, sabe? Eu já falei logo no início da borracha, né, que chamar a atenção aqui, que os paulistas, como disse, fizeram a revolução da borracha. Tem 8 municípios no estado de São Paulo, aqui, vocês são vizinhos aqui. Inclusive, em Minas Gerais, os mineiros estão plantando muita seringueira aqui, como também os goianos também, né? Em termos de plantio de seringueira, né? Então, em São Paulo tem 8 municípios aí. Tem lá dezenas de municípios que plantam seringueira, que produzem muito mais borracha que em toda a região norte. Fala-se muito em movimentos seringueiros, do povo da floresta, etc., mas essa produção de borracha extrativa não representa nem 0,5% da produção de borracha plantada no país. Desde 1951, o Brasil é um grande importador de borracha aí. Precisamos fazer um plano nacional de borracha para acabar com essas importações de um produto estratégico da economia brasileira, da indústria brasileira, e não ficar dependente do ativismo vegetal. Tem muitos produtos da biodiversidade que são importantes aí, na Amazônia aqui. Não ponho nenhuma dúvida com relação a isso, que futuramente nós vamos encontrar cura para câncer, para AIDS, fármaco, cosméticos, inseticidas, mas vejo isso aí mais como resultados pontuais aí, que vai sair no longo prazo, vai atender muito mais a indústria farmacêutica, cosmética, mas não para resolver os problemas atuais dos 750 mil pequenos produtores, dos médios e grandes produtores da Amazônia. Por exemplo, nós precisamos acabar com esse discurso abstrato da biodiversidade. Fala-se muito sobre biodiversidade amazônica, mas nenhum deles consegue nominar quais seriam essas plantas da biodiversidade. Eu considero que nós temos aí entre 15 a 20 plantas que nós devemos dar especial atenção. Uma delas, por exemplo, o tucumã, para atender o mercado de Manaus, que tem um grande consumo aí, talvez muito mais prioritário que o próprio dendê para o estado do Amazonas. Então, a oferta de castanha já chegou no limite ainda. Nós precisamos plantar castanheira, precisamos domesticar a castanheira aí. Puxuri também é outra planta aí interessante também, tá? Que aqui não apareceu o nome. Tá? O bacuri, para mim, é outra planta que vai ter o mesmo papel que do açaí, que o cupuaçu não conseguiu aí ganhar, como disse, ganhar simpatia. Aí, tá? Ficou muito mais no mercado local. Cumaru também é outra planta importante. Fala-se muito sobre pau-rosa, né? Mas hoje, desde 1990, o Chanel número 5 não tem uma gota sequer de pau-rosa, porque não tem pau-rosa. Nós já devíamos ter plantado pau-rosa há 30 anos atrás, para que tivéssemos mantido aquela mesma quantidade de exportação na década de 50, de 451 toneladas de óleo essencial, que foi o nosso país, sabe? Interessante que na região amazônica é muito mais barato comprar maçã do que qualquer outra fruta regional, sabe? A maçã sai lá de Santa Catarina, atravessa 3 mil quilômetros para ser vendida em qualquer rodoviáriazinha do interior do estado do Pará,
você encontra maçã. Né? Mas se você quer comprar um cacho de pupunheira, 1 quilo de castanha, é um preço, 1 quilo de castanha aí chega aí a R$ 80, até R$ 100, como foi na seca de 2017. Aí, né? Então, eu acho que nós precisamos expandir, por exemplo, essas fruteiras na Amazônia, né? Cuja oferta extrativa está estagnada, não tem mais condição de aumentar. Nós temos aí diversas frutas exóticas na Amazônia que também tiveram grande sucesso. O Pará já foi o maior produtor brasileiro de guaraná, de banana, logo na década de 70, 80. Né? O melão começou no país, no estado do Pará, que ficou conhecido melão da Amazônia, descia caminhões e caminhões de melão aqui ao longo da Belém-Brasília, né? Atravessando aqui Minas para ir lá para o Ceasa de São Paulo. Aí, né? Mas o melão, então, o pessoal resolveu plantar no Nordeste, que fica mais próximo do mercado. O mamão Havaí, que introduziu o hábito de consumo de mamão individual no país, começou lá no estado do Pará. Aí, né? Foi uma biopirataria trazida pelo japonês da Universidade de Hawaii, né? Desenvolvida por Richard Hamilton. E hoje o Espírito Santo é o maior produtor e o maior exportador de melão aqui. Temos grandes plantios de laranja no estado do Pará, por exemplo, de 4.000 hectares, coqueiro de 5.000 hectares, etc. Tá? Então, eu acho que não é fazendo uma ojeriza com relação de que essa xenofobia botânica animal que nós vamos resolver a situação de desmatamentos aqui na Amazônia. Nós precisamos de tecnologias para recuperar esse passivo ambiental que nós temos lá, sabe? Isso aqui dentro de um assentamento do INCRA lá no sudeste paraense, aqui, que simplesmente faz um desmanche do lote, vende a madeira e vai desmatando um pouco, quando pressente perigo, muda para outro local. Né? Nós precisamos, então, mudar isso aí. Isso só seria possível mediante a criação de alternativas tecnológicas, alternativas econômicas, né? Para a gente conseguir essa melhoria de renda, ou então, e também garantir uma certa sustentabilidade ambiental aqui. Já para encerrar, o que eu queria colocar é que nós temos na Amazônia aí, em torno de, como disse, 48 a 58 milhões de hectares de pastagem. Nós precisamos reduzir essa área pela metade no contexto de médio e longo prazo aqui. Eu acho que isso é possível mantendo o mesmo rebanho aí, tá, né? E cedendo essas áreas para recuperação de APP, reserva legal, ou então para outras atividades produtivas. Aí. Reflorestamento, como mencionei aqui, que nós precisamos dobrar essa área reflorestada, que nós temos mercado para celulose, mercado de madeira. Né? Há uma escassez hoje de madeira para cercas, etc. E culturas anuais, dos quais nós temos na região amazônica algo em torno de 20 milhões de hectares que são cultivados com soja, grãos, etc. Tá? Milho, mandioca. Tá? Nós precisamos manter essa área nesse patamar, tá? Mediante também aumento da produtividade. O estado do Pará hoje é o maior produtor de mandioca desde a década de 90, maior produtor de abacaxi desde 2015, maior produtor de cacau, tá, né? Maior produtor de dendê. Tá, né? Só perdemos em 2018 para a pimenta do reino, que hoje os capixabas são os maiores produtores de pimenta do reino do país. Aí, sabe? Mas não se justifica que um pequeno produtor de mandioca no estado do Pará esteja colhendo aí 13 a 14 toneladas de raiz de mandioca, enquanto os paranaenses aí estejam produzindo 3 até 4 vezes essa quantia aí. Né? Isso tudo mediante o uso de tecnologia um pouco mais intensiva. E culturas permanentes que nós temos na Amazônia, algo em torno de 700 mil hectares, nós precisamos dobrar essa área que temos no mercado. Nós precisamos plantar mais açaizeiros, mais uns 50 mil hectares de açaizeiros, plantar mais 200 mil hectares de cacaueiros, 200 mil hectares de dendezeiros, tá? Seringueiras, fruteiras, etc. Aí, tá?
No caso de cultivos perenes, basta a fração diária que a gente consegue saturar rapidamente o mercado. O Brasil, por exemplo, é o maior produtor de suco laranja do mundo, exportador de suco laranja do mundo, com apenas 600 e pouco mil hectares de laranjeiras. Aí. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, com 2 milhões de hectares que tem em qualquer canto da Amazônia. Aí, tá, né? Então, cultivos perenes basta frações de área. Né? Já é bem diferente de culturas anuais que exigem grandes extensões de área. Aí, tá? Por exemplo, soja, o Brasil tem algo em torno de 34 milhões de hectares, aí, se não me engano. Aí, tá, né? Então, acho que essas possibilidades, acho que existem. Tá? Então, para encerrar, o que eu queria colocar aqui, é possível fazer uma agricultura sem desmatamento na Amazônia. Tá? Isso vai depender, a questão não é criticar a soja, a pecuária, isso depende do nível tecnológico com que essas atividades produtivas estão sendo feitas. Uma política agrícola seria muito mais importante para resolver seus próprios problemas ambientais. Aí, tá? Nós precisamos aumentar a produtividade das atuais atividades agrícolas que existem na Amazônia e não indo contra. Aqui, né? Nós precisamos apressar a transição florestal aqui. Precisamos promover uma revolução na aquicultura, que eu acho que vocês têm uma possibilidade aí que eu acho que pode ser conseguida da mesma forma que nós conseguimos com a agricultura brasileira aqui. Precisamos fazer uma nova agricultura aí para o futuro, de médio e longo prazo, apoiado na biodiversidade amazônica. Precisamos melhorar o serviço de extensão, os programas de pesquisa, acabar com as políticas conflitantes que permeiam a Amazônia. Uma delas, por exemplo, o caso do CIGEN aí, que praticamente travou as pesquisas com relação à biodiversidade na região amazônica. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha a colocar para vocês aí, esperando que essas explanações tenham algum resultado para vocês, para vocês aí. Tá? Muito obrigado.